Fala, gente bonita, gente de Deus. E hoje aqui nesse cenário maravilhoso, juntos para trocarmos uma ideia, batermos um papo sobre não desistir da chamada. Eu quero contar para você um pouco da minha história, sobre como tudo começou, o que Deus fez. Provavelmente eu tenha pessoas que estão me ouvindo agora indecisos com relação à chamada ministerial, à vocação de Deus para a sua vida. E a proposta desse vídeo é fazer com que você não desista do seu objetivo, do propósito do qual Deus gerou em você. Toda chamada, em primeiro lugar, ela nasce no coração de Deus e parte para o nosso coração. E o que precisamos fazer é nutrir essa chamada de tal maneira que os obstáculos se tornem um trampolim para um novo momento, uma nova fase e alcançarmos o objetivo do qual Deus traçou para nós, que é a expansão do seu reino, através da pregação da palavra. Então vamos lá, contar para vocês um pouquinho, porque muita gente tem aquela dúvida, aquela curiosidade para saber como começou o meu ministério. Pessoal, eu sou filho de pais crentes, nasci num berço cristão, já no meio do fogo. A gente que é pentecostal gosta desse movimento e muita palavra de Deus, muita palavra profética lançada na minha vida. Eu sou fruto de um milagre, sou filho único, minha mãe não podia gerar e tudo começou com um grande milagre, pois Deus falou para minha mãe que ela geraria um único filho e esse filho seria pregador do evangelho. Ela abortou por algumas vezes, é um problema que a medicina disse a ela que era impossível ela gerar, mas o Deus de milagres cria caminhos. E eu nasci e muito cedo ela já me enveredou para oração, para campanha, coisa de crente, né? Mulher do círculo de oração, envolvida na palavra, aquela coisa gostosa. Então, esse movimento tomou conta da minha alma. Eu cresci nos cultos, embaixo dos bancos, dando trabalho para os obreiros, correndo para lá e para cá, dentro da igreja, campanha, círculo de oração, vigília. Eu me lembro que por várias vezes eu ia para a vigília e ela me colocava embaixo do banco e quando eu sentia sono, me enrolava no cobertor e de manhã eu voltava para casa, aquela coisa gostosa, e era a nossa atração, a atração de crente na igreja. E não morri, não desviei, graças a Deus o Senhor me manteve debaixo da sua presença. E isso foi crescendo dentro da minha alma, dentro do meu coração, e eu entendi que era uma chamada de Deus para a minha vida. Muito cedo eu já comecei a praticar a pregação da palavra. Então, naquela época, hoje já não tem muito, mas tinha muitos cultos infantis. E os professores de escola dominical, eles nos incentivavam muito a pregação da palavra e dava saudação para a gente. Então, quando uma criança começava a dar uma saudação no culto, era aquela coisa maravilhosa e todos incentivavam e os pais ficavam orgulhosos. Eu tive muitas oportunidades, aprendi a cantar, corinho, hinos e tal, aquela coisa muito gostosa. E a minha primeira mensagem pregada foi aos 8 anos de idade, que eu preguei oficialmente num congresso de crianças. E para mim foi algo maravilhoso, porque imagina um menino de 8 anos vestido de terninho, aquela coisa gostosa. Então a gente queria copiar os nossos pais, né? Olhava para os pastores, para os pregadores, e não se tinha uma mídia como se tem hoje em dia. Então ficava todo mundo ansioso. Eu me lembro que na época nem se filmava, né? Não tinha câmeras de filmagem dentro da igreja, aquela coisa toda. Então o máximo que tinha era uma máquina de fotos. Eu tenho algumas fotos na rede social, eu já postei algumas vezes. Quando tem TBT a gente posta para remarcar e relembrar esses momentos que são tão importantes. E eu me lembro que a primeira vez que eu preguei foi numa igreja em Santo Amaro, na região
de Santo Amaro, no Parque Regina, Ministério de Santo Amaro, antes era Campo de Madureira, hoje é Adsa Brasil, e o pastor era o pastor Osvaldo, e era um congresso de crianças, pensa, estava lotado, e era muita gente, porque ia muitas crianças, 200, 300 crianças, fora os pais. E aí eu preguei naquela noite, me senti naquele pregadorzão. Eu não me lembro quanto tempo eu preguei a mensagem, mas acredito que deva ter sido uns 25 a 30 minutos. E a partir daquele dia, algo tomou conta de mim. Eu me senti motivado e eu queria pregar. Algo de Deus entrou no meu coração e todo culto eu queria pregar. Eu pedi oportunidade e comecei a frequentar círculos de oração. Foi uma coisa muito gostosa. E aí fui crescendo, participando de trabalhos de oração e as dificuldades começaram a aparecer. Eu entrei para a adolescência e começaram a vir as dúvidas, as mudanças, tanto na mente quanto no dia a dia, mas sempre firme em Deus, tendo uma boa mentoria, minha mãe sempre me ajudando e a ajuda dos meus familiares e amigos. Gente, e de segunda a segunda eu estava dentro de igreja. Então, segunda círculo de oração, terça círculo de oração, quarta círculo de oração, era de dia círculo de oração e à noite culto. E eu estudava de manhã na época, então voltava da escola, fazia lição de casa rapidinho e já ia para a igreja. Uma coisa muito importante é que minha mãe sempre me ensinou a nutrir o desejo de servir a Deus no ministério, mas não abandonar a minha vida secular. Então, em nenhum momento eu deixei de estudar, deixei a minha vida social. Muita gente fala, e agora vai virar pregador e não vai ter vida social. Como criança, sempre brinquei, passeei, estive com os meus primos, amigos, colegas, tive vida social como criança, e isso é muito bom porque você não coloca a criança numa condição de apenas estar voltado para o religioso, mas servindo a Deus com prazer, porque servir a Deus é prazeroso, ser crente é prazeroso. Não se pode colocar um jugo pesado na criança para que ela não fique traumatizada e a igreja se torne algo chato, maçante. Então, era gostoso esse momento, né? E até nos momentos de culto, entre as crianças da igreja, se tornava entretenimento, porque a gente brincava, e brincava até com aquilo que era o religioso. A gente brincava de cultinho. Quantas vezes a gente fazia púlpito, eu pregava, colocava roupas do meu pai, sapato do meu pai, aquela coisa toda, e olhava para o espelho, aquela Bíblia grande, pregando. Então, era algo muito gostoso, um tempo que eu sinto muita saudade, um tempo de muita bênção. Mas as dificuldades sempre existiram, né? Os desafios sempre existiram. Meu pai, o Senhor recolheu ele muito cedo, ele sofreu um AVC, nós morávamos em Arthur Alvim, e eu me lembro muito bem que em algum momento da nossa história, ele deixou de pagar o aluguel por conta de uma enfermidade. Nós morávamos numa casa de aluguel, e aí as experiências com Deus começaram a nascer, e eu comecei a entender o que de fato era a vida, porque até muito novo você vai acompanhando a vida dos seus pais e não vai tendo muita noção, mas aí eu fui tomando uma idade maior e fui entendendo as necessidades, as adversidades. E meu pai trabalhava numa empresa, foi mandado embora daquela empresa e ele sofreu uma enfermidade, e naquela enfermidade nós começamos a passar algumas necessidades. E minha mãe nunca reclamou, sempre viveu de fé, de oração, uma mulher cheia de Deus e incentivando a fé criada no meu coração, que Deus havia colocado para que eu não desistisse. Então, todas as nossas adversidades, elas se tornavam um testemunho por conta da formação que eu havia recebido. E eu me lembro que em uma dessas ocasiões, o meu pai estava desempregado em casa, nós não tínhamos o dinheiro para pagar aluguel, e minha mãe sempre confiante, meu pai confiante, e o Senhor proveu de maneira poderosa, foi algo tremendo, e aí nasce um testemunho. Eu me lembro que
Na ocasião, minha mãe também não estava trabalhando e nós precisávamos pagar o aluguel. Nós morávamos em uma casa alugada e chegou os credores, né? Oficial de justiça batendo a porta, já a ponto de ser despejado. Eu já contei isso em uma pregação, mas isso faz parte do testemunho. E eu me lembro que, na ocasião, minha mãe ficou muito aflita e foi orar. E quando ela foi orar, o Senhor falou para ela que ela não se preocupasse porque Ele iria prover todas as coisas. E o que eu vou contar aqui foi uma experiência que marcou a minha vida de maneira singular, porque eu comecei a desfrutar de milagres. E então eu queria isso para mim, queria viver exatamente essa vida de milagres. Eu me lembro que era meados de junho, julho, e meados de anos de 89, 90, por aí. Eu era muito novo e nessa ocasião o inverno em São Paulo era muito rigoroso. Era um inverno muito rigoroso e minha mãe dobrou os joelhos e eu me lembro que ela clamou e disse: Senhor, eu não aceito ser despejada, nós não temos condição alguma de pagar aluguel, mas nós precisamos de recurso porque tu tens o recurso, tu podes criar este recurso, abrir essa porta. E aí Deus disse para que ela se levantasse e algo incrível aconteceu aquele dia. Ela saiu, eu me lembro que ela colocou a bolsa no ombro e saiu. Meu pai perguntou para ela: para onde você vai? Ela disse: Deus mandou eu sair. E ela sempre uma mulher de muita fé, muita oração, e ela saiu. Eu me lembro que nós morávamos em Arthur Alvim, quem conhece a zona leste de São Paulo, ela disse que saiu atravessando o viaduto em Tinguçu, sentido Vila Ré. Eu estou dando dados aqui porque quem conhece a região sabe do que eu estou falando. E aquele viaduto em Tinguçu fazia pouco tempo que havia sido inaugurado. Então, as pessoas atravessavam ele sentido Vila Ré. E enquanto ela estava atravessando, olha como Deus provê. Ela chegou do outro lado, ela disse que passou um carro rebaixado e nós estávamos devendo 5 meses de aluguel. E muito preocupada, eu vi ela falando com meu pai que provavelmente teria que morar na casa da minha tia ou na casa dos cunhados dela e tal. E aquilo foi gerando um questionamento, foi criando um medo em mim. E havia uma preocupação, mas nós crentes em Deus, firmes em Deus. E ela disse que quando ela estava atravessando, um carro passou, provavelmente a pessoa estava embriagada, um carro rebaixado, na época era um Passat amarelo, e enquanto aquele Passat passou rebaixado, ela disse que o motor roncava muito, e tinha 2 rapazes lá, e eles, quando viram ela indo, ela estava como se fosse indo para a igreja, mas não era caminho do culto, não era a hora do culto, ela estava indo sentido onde Deus havia direcionado ela, e o milagre sempre está à beira do caminho. A gente não sabe quais são as formas de Deus trabalhar. Gente, ela disse que o rapaz que estava dentro jogou algo para o alto. E quando jogou algo para o alto, ele gritou, disse: segura, tia. E ela ficou meio assim. Quando ela viu, dentro do pacote tinha exatamente 5 meses de aluguel. Ela nunca mais viu aqueles rapazes, não viu mais aquele carro, e ela voltou para casa, comprou algumas coisas que estavam faltando, pagou o aluguel, tinha exatamente 5 meses de aluguel, proveu aquelas dívidas e nunca mais faltou nada dentro de casa. Quitamos aquele aluguel, depois mudamos de Arthur Alvim, fomos morar na Zona Sul, e aquilo foi surpreendente. Quando ela chegou em casa contando aquilo reavivou a minha fé, e aí eu definitivamente entendi que era viver com Deus que eu queria. E comecei a viver grandes experiências a partir daquele momento que fui tocado por aquela experiência na vida de fé da minha mãe. Gente, alguém de oração e com vida de fé dentro da sua casa pode mudar a história de sua família. E a partir daquele momento eu comecei a enfrentar os desafios, então eu queria aquilo para mim. Aonde tinha uma mulher de oração, aonde tinha um homem de Deus, aonde tinha alguém que pregava, que orava, que expulsava demônios. Então, vigília, oração. Eu cansei de atravessar a cidade. E aí, nós estávamos já morando na Zona Sul, eu me lembro que eu por várias vezes atravessei a cidade, então juntávamos uma época de jovens que eram sedentos como eu, e eu fiz muita amizade, o pessoal de Jardim Ângela, a região onde morei,
por muitos anos, passei toda a minha adolescência, juventude lá, então nós tínhamos um grupo de jovens da igreja de Jardim Ângela que era sedento. Então, estava na vigília, estava no círculo de oração, e onde tinha um trabalho de oração, olha, a irmã vai nos dar oportunidade. Então nós já colocava aquele terno, a gravata, já se preparava e chegava. Primeiro, eu me lembro que o ciclo de oração começava às 9 horas da manhã, 8h30, a gente estava lá, quando não tínhamos aula, em período de férias também, e a gente passava o dia todo. Então, quando nós tínhamos uma oportunidade, aquilo alegrava o nosso coração. E detalhe, a gente não esperava oferta, porque naquela época não se dava oferta, não tinha esse hábito de abençoar. Nós íamos mesmo por fé, por amor, por graça e desejo de crescer. Então, aquelas mulheres de Deus nos ensinou, os homens de Deus nos ensinou o que era uma visita, o que era fazer um culto no lar. A gente começou a orar por enfermos, ver pessoas enfermas sendo curados, endemoniados ser libertos. Entramos no gueto de Jardim Ângela, na época dos anos 90, em que o crime em Jardim Ângela, segundo os jornais na ocasião, Jardim Ângela foi o lugar mais perigoso do mundo no tocante a drogas, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ali tinha uma gama de pessoas, de jovens desejosos, ali aquela região do Jardim Aracati, Jardim Ângela, Santo Amaro, nós orávamos, buscávamos a Deus e víamos manifestações tremendas da parte de Deus que mudou a nossa vida. E aí os desafios começaram. Eu comecei a trabalhar e enveredei para a vida secular, mas nunca deixei o desejo, a chama da pregação da palavra apagar no meu coração. Sempre foi muito intrínseco na minha alma. E eu me lembro que quando eu estava lá com os meus 16 para 17 anos, olha só o que aconteceu. 16 para 17 anos, eu já trabalhava na época e eu não era trabalhado fichado, mas eu vou contar um milagre para vocês aqui. Veja que milagre que aconteceu. Minha tia chegou em casa e um dia disse para minha mãe, olha, esse menino precisa trabalhar, que ele só vinha em igreja, culto, de manhã, de tarde, de noite, estuda, mas precisa ter uma profissão. Eu vou arrumar um emprego para ele na padaria. Tem uma padaria aqui do Jardim Ângela que está precisando de padeiro, e eu sempre fui muito ousado com a fé que eu vi nascer na vida da minha mãe, e eu não queria perder o time de ir para os cultos, eu não queria perder esse desejo de servir a Deus. E isso é um incentivo para você. E aí ela disse que eu ia trabalhar numa padaria. Só que aquele emprego da padaria não coube no meu dia a dia. Eu achei que ia tomar meu tempo, 5 horas da manhã eu teria que me levantar, eu não tenho nada contra quem trabalha na padaria, nós dependemos do pão dos nossos amigos padeiros, que por sinal é muito gostoso, um pão fresquinho, quem é que não gosta? E aí eu disse para ela, eu não vou trabalhar na padaria não, eu vou orar, e Deus vai me dar um emprego que não comprometa a minha vida de estudos e nem a minha vida espiritual. E eu fui para o culto, eu me lembro que era círculo de oração, e por eu ter andado muito nos trabalhos de ciclo de oração, então, se tinha trabalho de oração na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, eu aprendi a andar em São Paulo, aprendi a ir para todos os lugares, e aonde tinha um culto fervoroso de oração, lá estava eu. Não apenas por querer uma oportunidade, mas para sentir Deus na alma, para estar relacionado nesse movimento e que muito trazia alegria para o meu coração. E aí eu fui para o ciclo de oração, eu me lembro que quem dirigia o ciclo de oração na igreja onde congregava em Jardim Ângela era a irmã Renilda, uma cara serva de Deus, e a gente orava por muito tempo, e eu orei e disse, Deus, eu quero continuar fazendo aquilo que eu mais amo, que é te servir. E se eu começar a trabalhar na padaria entrando 5 horas da manhã, eu vou ficar muito cansado, não vou conseguir estudar e também não vou ter tempo para te servir. E eu quero estudar e quero também te servir. Prepara uma porta e eu vou dizer para o Senhor a porta que eu quero. Gente, eu me lembro daquele versículo que diz que devemos entrar com ousadia no santuário de Deus a fim de sermos atendidos em tempo oportuno. Foi o apóstolo Paulo quem disse isso. E eu disse para Deus que queria esta bênção. E eu detalhei. Era
16 para 17 anos, exatamente, já estava chegando perto da fase de me alistar. Há 18 anos que se alistava para o exército, mas eu ainda tinha alguns anos aí a ver, e eu queria um emprego fixo, uma coisa que me desse estabilidade e que eu continuasse servindo a Deus. E aí eu falei para Deus o seguinte, eu morava em Jardim Ângela e falei para Deus, Senhor, eu quero um emprego que eu entre pelo menos 9 horas da manhã. Eu quero uma empresa onde eu não precise levar marmita. Fui ousado. Não quero levar marmita. Além de não querer levar marmita, eu quero ganhar ticket de refeição também. Quero um bom convênio médico. E além de um bom convênio médico, eu quero entrar numa empresa que tenha plano de carreira para eu seguir a minha vida profissional. E passou. Voltei para casa, uma amiga da minha mãe, que trabalhava em uma agência de recrutamento em Santo Amaro, disse, olha, está tendo recrutamento lá em São Paulo, em Santo Amaro, para jovens que queiram ser, não era menor aprendiz, para ser office boy. Gente, alguém aí já trabalhou de office boy? Eu já trabalhei. Pois é, e a empresa recrutava para quem queria ser office boy. Eu me lembro que tinha lá, na empresa, uns 5 jovens, só que nenhum deles conhecia a cidade de São Paulo como eu conhecia, porque o que me fez conhecer São Paulo foi exatamente isso, ir para cultos. Tinha culto na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, em todo lugar estava eu lá nos cultos. E aí passaram todos aqueles jovens na entrevista e o gerente perguntava para eles, você conhece São Paulo? Conhece São Paulo de ponta a ponta? E os rapazes, como eram mais recatados, apenas ali na região, disseram, não, eu não tenho essa habilidade, não conheço. E aí quando chegou a minha vez e perguntaram para mim, você conhece São Paulo? Conheço. De ponta a ponta, conheço. Olha a bênção. E aí eu fui recrutado para trabalhar como office boy. E aí comecei a trabalhar, trabalhei numa empresa que foi plano de carreira e de lá Deus me estendeu as portas, abrindo portas e eu continuei pregando. Mas os desafios continuaram. A vida seguiu, como eu disse a vocês, meu pai sofreu uma enfermidade, por conta dessa enfermidade foi se arrastando ao longo do tempo, o Senhor achou por bem recolhê-lo e eu tornei-me arrimo de família e os desafios foram aumentando. E esses desafios aumentaram de maneira que eu passei a ser o chefe da casa. E as responsabilidades foram maior, mas nunca desisti do ministério, a chamada no meu coração, então eu trabalhava e conciliava. Muitas vezes eu já ouvi pessoas perguntando, pastor, posso conciliar a minha chamada com a minha vida secular? Você deve. Enquanto Deus não te chama integralmente, você deve conciliar a sua vida. E dá para conciliar, gente, tudo com graça de Deus, você consegue conciliar. Conciliei por vários anos, conciliei o ministério, conciliei a minha vida secular por muitos anos. Conciliei estudando, trabalhando, indo para cultos, pregando, viajando de uma maneira mais restrita, até que Deus estabeleceu o momento para que eu estivesse integralmente no ministério. Então eu estou falando aqui a pessoas que provavelmente tenham essa luta, essa dúvida no tocante ao tempo que você tem, como servir a Deus. Aproveite o máximo. Se a porta está aberta, não tranque essa porta fora do tempo. Deixe que Deus cuide de você. Concilie a sua vida. Não abandone a sua família, não viva em detrimento do ministério, esperando alguma coisa, sendo que você tem subsídio para endossar na sua vida também secular, para que você não deixe que o pão saia da sua mão e você seja um provedor na sua casa. Então, estude, se esforce, mantenha-se com a vida em Deus e certamente você será muito abençoado. Em todo o tempo, Deus cuidou de mim. Fala, gente bonita, passando por aqui para dizer para você que propositalmente eu decidi dar uma pausa no vídeo para você refletir, mastigar tudo aquilo que foi falado e trazer como incentivo para a sua vida espiritual daquilo que você precisa conquistar com propósito. Amanhã, às 8 horas da manhã, não fica de fora que daremos continuação ao vídeo. Eu também estarei falando sobre os desprezos, rejeição no ministério e como conquistar uma chamada com propósito não desistindo.
Vai ser imperdível, você não pode ficar de fora. Te vejo lá às 8 da manhã. Vem comigo no Glória.